Tá vendo esse carinha aqui? Eu vi na plateia e pensei assim, o próximo painel é de... Como é que fala esse nome? Porque ele fala inglês, eu não falo. Ele falou que é Open Finance, é isso? E o quê? E cripto. Construindo pontes para quê, Rafa? Para o futuro. E você é o que aqui? Você é o futuro. Olha que coisa linda, né, minha gente? Então, nada mais adequado do que esse gatinho aqui, o Rafael Melfi. Uma salva de palmas para o Rafa. Olha, que coincidência. Tem um cara chamado Rogério que vai conversar com a gente daqui a pouco. Você conhece ele? Chama ele para mim, o nome dele. Lê aqui. Rogério o quê? Gente, ele estava na plateia lendo um livro e a preocupação dele, quando eu chamei, ele fez: cadê o negócio para reservar onde eu estava lendo? Olha o nível de amadurecimento dessa criança. Enquanto eu estou na rede social, o caminho está na plateia lendo o livro. É sobre isso, né, gente? Então, uma salva de palmas para o nosso Rafinha mais uma vez. Cara, você é muito lindo! Bom, então vamos convidar aqui o moderador desse próximo painel, que é o Marcelo Feltrin, Head da Opus Software. Vem cá. Uma salva de palmas. Os nossos painelistas é um cara chamado Rogério Melfi, diretor de produtos da Pilotim. Conhece esse cara? É o filho do Rogério, gente. Agora o Lincoln Rocha, presidente da Pagos. E o Pedro Lapenha, head da Hashdex. Agora é com vocês que eu vou bater um papo com o Rafa, gente. Tchau, obrigado aí. Valeu, Rafa. Vem tirar uma foto, Rafa. Rafa. Rafa, vem tirar uma foto aqui, cara. Tá todo mundo aqui, todo mundo de pé aqui com o Rafa. Vem pra cá. Que a gente vai falar sobre o quê? Sobre futuro. Obrigada, pessoal. Desculpa pela brincadeira. Não. É porque, como a gente fala de futuro, eu achei nada mais adequado. Tá bom? Obrigada e bom painel para vocês. Pode sentar aqui. Foi perfeito. Pessoal, tudo bom? A gente vai falar então sobre Open Finance, tokenização. Acho que a gente vai falar bastante coisa pensando no futuro, talvez a gente até dê uma viajada aqui. Mas há poucos dias, num evento de lançamento de novas funcionalidades do Pix, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, todo mundo conhece ele, ele disse a seguinte frase, eu vou ler aqui o que ele disse. Acredito que um aspecto ainda subestimado é a interação entre Open Finance, democratização dos pagamentos e tokenização. Poucos discutem o potencial da interconexão entre tokenização e Open Finance, mas ela é extremamente poderosa. E foi interessante porque isso foi dito há menos de 10 dias e a gente já estava pensando na pauta aqui desse painel há algum tempo, a gente já tinha combinado esse tema aqui e ver o Roberto Campos Neto confirmar sobre o potencial da gente falar de tokenização junto com o Open Finance, de fato, foi muito estimulante. E eu estou aqui com o Pedro Lapento, o Lincoln Rocha e o Rogério Melfi. Eu queria começar pedindo para eles se apresentarem, falar de onde que ele vem, o que eles fazem, sim, para a gente conhecer o que está por trás aí das opiniões que eles vão trazer aqui para a gente. Pode ser aqui na ordem, Rogério, Pedro e Lincoln. Bom, boa tarde aí, boa tarde a todos. Me apresentar assim brevemente, Rogério Melfi, eu sou da AB Fintechs, Associação Brasileira de Fintechs. Lá, atualmente, eu faço um papel de gerente de comunidade para as fintechs, então, bate-papo com associados e, principalmente, atração de novos associados para dentro da associação. Falar 30 segundos aqui, a associação, então, ela tem 8 anos já, 700 associados dentro da base, um pouquinho mais.
ela representa todas as fintechs dentro das suas verticais, né? Então, tem de cripto, Web3, Open Finance, muita gente, meio de pagamentos, crédito e tudo mais dentro da associação. E daí muita interação com o regulador, Banco Central, CVM, SUSEP. Lá, no passado, eu desenvolvi um papel muito importante dentro do tema de Open Banking e Open Finance. Eu ia falar justamente isso. Até numa casa anterior, que você trabalhou até há pouco tempo, o Rogério está desde o começo da história, ainda do Open Banking aqui no Brasil, certo? É isso. Então, pré-Open Banking, daí associação, junto com a CREF, junto com a BBC e tudo mais, a gente está discutindo Open Banking aí há 8 anos, há 7, 8 anos aí dentro disso. Então, é um legado aí para bater esse papo. E, atualmente, eu estou como CPO, diretor de produtos, na Pilotin, que é uma startup, uma fintech voltada aí com Open Finance e conectividade. Daí a gente vai poder falar aí bastante sobre isso. Maravilha. Pedro, explica para a gente o que faz a Hashdex e o que você faz lá. Primeiro, boa tarde aí, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Bom, eu sou Pedro Lapenta, eu trabalho na Hashdex há 3 anos, a empresa que já tem 6 anos, uma startup também que já deixou de ser startup. Ela é uma gestora de criptoativos, hoje é a maior gestora de criptoativos da América Latina. A gente tem aproximadamente 7 bilhões de reais, 1,5 bilhão de dólares em ativos sob gestão, produtos aqui no Brasil, no Chile, nos Estados Unidos e em 6 países da Europa. A gente é uma empresa de VC, né, com sócios como o SoftBank, a Coinbase Ventures, a Globo Ventures, entre vários outros acionistas. E basicamente é isso, é dar acesso ao investidor tradicional a essa nova tecnologia de uma maneira regulada nos produtos tradicionais. Então, meio que uma mescla de blockchain com finanças tradicionais. Eu cuido lá da área de pesquisa e gestão dos fundos. Né? A gente tem um time lá que acompanha as principais teses de investimento, né? O que está acontecendo, tem opinião, enfim. E, além disso, recentemente assumi uma outra função lá, que é staking, né? Que é uma atividade que só existe em blockchain, né? Que é basicamente você prestar um serviço de validação de transação para essas redes descentralizadas em troca de uma remuneração financeira. Uma transação financeira que é nova, né? Que só existe agora nessas novas estruturas. E é basicamente isso. Estamos muito empolgados, nunca tivemos tão empolgados com a indústria, está tendo adoção global, a gente acredita que a nova arquitetura financeira do mundo vai rodar em blockchain, e estou muito feliz aqui para poder trocar ideia aqui com o pessoal sobre o que vem pela frente aí. Maravilha. Lincoln, seus múltiplos chapéus aí. Tem tantos. Outro dia me perguntaram como é que eu fazia tanta coisa. É simples, né? Só fazer tudo mal. Você vai conseguir dar jeito. Não, isso não é verdade. Mas eu sou atualmente presidente de uma associação de meios de pagamento chamada Pagos. Um prazer incrível estar aqui com vocês. Primeiro, parabéns aí ao time da Opus e todo o time da BFintech, também a organização da BCrypto. Eu sou fã de... A CREF, né, que é a parceira da Pagos. A CREF, não posso esquecer, que é a Delpena e a Cíntia. Então, assim, a gente está falando no mercado onde todo mundo se conhece e se conecta de alguma forma, as associações não podem deixar de representar essa colaboração que o mercado precisa ter e formar o senso de comunidade cada vez maior. A Associação Pagos já nasceu, tem 15 anos, está fazendo 15 anos agora em 2024, nasceu com um propósito na época a gente não tinha o termo fintech, a gente olhava para o cartão pré-pago como o futuro da bancarização nos países emergentes e começou como um capítulo da International Prepaid Forum da Inglaterra, e no Brasil nós formamos, eu participei dessa fundação lá atrás, e agora a associação chama Pagos desde 2015. Também fazer um jabazinho meu, quem quiser me acompanhar, tem um podcast todo dia 7 da manhã chamado Morning Talks, no portal Ultra Talks, quem puder, dá um like lá, comente, curta, compartilha. Eu tenho aqui algumas pessoas que eu sei que me escutam diariamente. E cripto lá é um dos temas mais frequentes, certo? Estou sempre trazendo porque, naturalmente, diferente aqui do time da Hash, a gente vem do mercado Web 2.
né? Então, nossa cultura, a cultura que eu estou aprendendo com o time da Node Hub, com a Pri, com o Antônio, com o mercado e com tudo que é possível a gente aprender, eu estou trazendo para o meio da Pagos para aculturar o Web3 para o pessoal que já era muito sofisticado no Web2. E fazer essa transição é um pouco difícil, mas virou um desafio que eu comprei, e, sendo bem sincero, comprei esse ano, e com a ajuda do time aqui da Node Hub também, fazer com que a gente explore cada vez mais a blockchain, né, as moedas digitais, inclusive a gente vai falar aqui de Drex, vai falar de muita coisa ligada a isso, de RWA. A gente precisa educar a galera que não conheceu e tem preconceito até sobre isso. Né, uma das coisas que eu mais falei esse ano, no último mês, foi a historinha do Donald Trump comprando um hambúrguer usando o Bitcoin. Ele sinalizou claramente na campanha dele que ele está atualizado com a criptomoeda, que ele vai botar parte do recurso do Tesouro, em vez de comprar ouro, vai botar reserva em bitcoins. Ou seja, se a gente está falando da maior nação do mundo trabalhando com isso de uma maneira declarada e aberta, por que a gente ainda vai ter preconceito? Então, esse é o meu... virou o legado que eu quero deixar agora de 2024 para 2025 na associação. Maravilha, obrigado, Lincoln. E eu queria começar aqui, dada a audiência, ou seja, o pessoal aqui do evento tipicamente conhece bastante de tokenização, e como o tema do painel é a conexão entre Open Finance e cripto, muitas pessoas, essa é a nossa experiência aqui, conhecem o Open Finance muito no nível mais conceitual, tá? Mas eu ia pedir para o Melfi, que, como ele comentou, ele viveu todo isso daí, até antes de regulação e tudo mais, o Melfi viveu isso, ajudou a construir essa história junto com tantas outras pessoas. Mas, se você puder, Rogério, dar uma pincelada para a gente, o que é o Open Finance na prática, por exemplo, tanto o pilar de compartilhamento de dados, como o pilar de pagamentos, que, na verdade, abre-se no futuro mais do que pagamentos, mas serviços de uma maneira geral. Em que pé que a gente está hoje? Já está funcionando? Sim, se você puder compartilhar um pouco com o pessoal aqui. Boa. Já respondendo rápido, assim, está funcionando, sim, está em pleno funcionamento, um número de consentimentos cada vez crescendo, maior, mas explicar um pouquinho o que é para vocês aí trazer. Então, o que é esse bicho, né? O que é o Open Finance, e daí a gente pode desdobrar um pouco o que é o Open Insurance, o que é o Open Capital Market e tudo mais. Mas uma iniciativa do regulador, então do Banco Central, que as instituições financeiras abram as suas APIs, abram os seus serviços, seus dados, em forma de compartilhamento de APIs. Quando a gente fala de dados, principalmente, qual que é o escopo? O que a gente está falando? Dados cadastrais do cliente estão lá expostos em interfaces, em APIs, para que outras instituições financeiras possam consumir isso. Daí sempre, enfim, é muito importante, com a autorização, com o consentimento, né, do usuário. Assim. Então, não é uma piscina de dados, então é legal, talvez, o que é, mas eu vou trazer o que não é. Então, não é um repositório único de dados, onde todo mundo pode consultar. Uma possibilidade de um usuário, de um correntista, dar autorização para uma outra instituição consultar seus dados lá. E daí eu entro nos dados que eu ia trazer, né, em todos os meus dados cadastrais. Então, se eu preencher meu nome, meu endereço, meu patrimônio e etc., em uma instituição, eu poder compartilhar isso com uma outra instituição. Meus dados transacionais, então, tudo que eu tenho na minha conta de cartão, conta de cartão de crédito, conta corrente, conta poupança. Empréstimos. Vou entrar. Vou chegar lá. Então, assim, todo o meu dia a dia operacional, eu também posso compartilhar isso daí com uma outra instituição, né? Meu saldo atual e tudo mais. E isso quando eu compartilho já com o histórico. Um ano atrás, 12 meses, enquanto esse compartilhamento estiver ativo e tudo mais, aquela instituição vai poder ter esse acesso. E daí eu entro nesse crédito. Então, todas as operações de crédito que eu tenho lá, financiamentos, crédito pessoal e etc., também é compartilhável, também é um dado que eu posso dar autorização.
E daí a gente expande. Esse escopo que eu falei seria o escopo do Open Banking, que a gente chamava. E daí a gente amplia isso para investimentos que eu tenho dentro das instituições financeiras. Esse escopo está sendo ampliado para seguros que eu tenho isso, previdência privada e outras operações de câmbio. E quando a gente expande para isso, a gente fala todo esse conceito de Open Finance. E aí, dentro desses escopos que eu falei, é de compartilhamento de dados. Então, é mais um canal que eu tenho. Em vez de eu consultar a minha instituição pelo meu mobile banking, ou pelo internet banking, ou pelo caixa eletrônico... Ou levar um imposto de renda para mostrar que você tem para comprovar aquilo, ativos e tal. As 3 últimas faturas do seu cartão, qualquer coisa assim que acontece ainda, pelo menos acontecia há 2, 3 anos atrás, você agora tem a possibilidade de compartilhar isso aí por esse canal que é o Open Finance. Só que ele não para aí, né? Ele também traz o poder de ser transacional. Então, existe uma nova entidade regulada, já tem 2 anos aí, não é tão nova, mas são os ITPs, Iniciador de Transação de Pagamento. E essa entidade, ela pode iniciar pagamentos em uma conta que você tenha, só que através de uma outra interface. Então, eu posso estar dentro de um banco, de uma instituição amarela, querendo pagar uma conta, querendo fazer um Pix para você, só que usando o meu saldo que eu tenho no banco laranja. E através dessa instituição, estando licenciada como ITP, ela pode fazer isso. Uma instituição pode ser puramente ITP. Eu posso ser uma corretora de cripto, me regulo para ser ITP, e ela pode pegar e fazer um pagamento, enfim, para mim mesmo, enfim, fazer um cash-in, usando o saldo que eu tenho no banco laranja, amarelo, vermelho, sem precisar sair daquele meu aplicativo. Então, ele facilita que eu faça isso daí. Basicamente, assim, é isso que é o Open Finance dentro desse contexto. Quando a gente fala de Open Insurance, é tudo isso, mas dentro de um contexto de seguros. E quando a gente fala de Open Capital Market, é quase tudo isso, mas dentro de um contexto da CVM. E daí a gente vai explorar essas conexões aí. Maravilha. E só para dar uma ideia, né, eu olhei isso daí agora há pouco, em termos de volume de transação, de pagamentos, a gente está falando mais de 2 milhões de iniciações de pagamento por semana, tá? E em número de chamadas de API, a gente está na ordem de grandeza de bilhões de chamadas por semana, ou seja, é algo que está ativo já há algum tempo e em pleno funcionamento. Talvez só complementando, assim, o que faz mais... Assim, esses números são crescentes e muito bons, mas o que faz muito sentido é assim, toda instituição detentora de conta com mais de 500 mil clientes, ela é obrigada a estar no Open Finance. Então, enfim, já é regulado. E, a partir de janeiro, fevereiro, 95% dos dados das transações financeiras, então, assim, estarão dentro desse escopo de Open Finance. Então, assim, mais casos de uso vão surgir, crescendo assim, o número crescendo o número de chamadas, crescendo esse número de consentimentos. Mas a relevância que já tem hoje de quem está dentro dessa piscina aí é muito grande. Maravilha. Pedro, quando a gente conversava aqui sobre o tema do painel, você chamou a atenção sobre diversos temas que são relevantes, né, para essa discussão. Né, eu lembro de você falar de DLTs, de você falar da questão de centralização versus descentralização, a perspectiva de programabilidade com smart contracts, de atomic settlement. Se você pudesse dar e até da evolução do Drex, você contou um pouco do histórico, se você pudesse pensar um pouco aí de temas que você vê que são relevantes para o nosso painel aqui. Claro. É um tema bem amplo, né? A gente... Acho que começar assim, de onde surgiu blockchain e o Drex, por exemplo, né, que é uma derivada. O Banco Central vem trabalhando nesse assunto já tem, acho que 8, 9 anos, estudando, né, com grupos de trabalho, depois formalizou, juntou time, e agora o mercado financeiro todo praticamente envolvido, né, no Drex. Né, mas ele vem, né, inspirado principalmente na rede Ethereum, vamos dizer assim, né, que é uma blockchain pública, né, que é uma blockchain, uma base de dados que roda, né, com nós, né, com computadores que rodam, que não se conhecem mundo afora, qualquer um pode interagir com a rede, né, que é uma rede descentralizada,
E ela é basicamente uma rede de transações, de registros de informação, e que tem uma possibilidade, né? Ela como se chama no termo técnico, ela é uma DLT, né? Que é um livro contábil digital aberto, né? Só que ele tem é um cartório, ele tem uma capacidade de programabilidade em cima. E o Banco Central, quando enxergou o Ethereum e viu com o que estava sendo construído já em cima dessa base de dados descentralizada, esse cartório, né? E principalmente em finanças descentralizadas, em atomic settlement, né? Que é você entregar o ativo e receber o pagamento imediato, ou fazer troca entre ativos, que é um negócio novo que a tecnologia permite, que é tokenizar, né, que é trazer ativos alheios à rede, dentro daquela rede, dentro da mesma base de dados, dentro da mesma linguagem, fracionar o ativo na quinta, na oitava casa decimal, coisa que não acontece hoje, né, com o sistema financeiro. Quando ele olhou tudo isso, ele falou, bom, isso aqui é legal, mas como é que eu faço isso dentro de um sistema permissionado, que chama, né, que é o sistema brasileiro, né, que ele precisa cumprir com todo o arcabouço regulatório que embasa o sistema financeiro inteiro. Depósitos, capital, mercado de capitais, transferência de recursos, PIX, tudo, né? E aí o Banco Central vê, né, a arquitetura do Ethereum e acha uma maneira de fazer isso, só que de uma maneira permissionada. E aí ele envolve os bancos, envolve as instituições de pagamento aqui no Brasil e começa a desenvolver o projeto, né? E lembrando que o Drex, muito se fala como se fosse moeda. Mas ele é mais do que mais uma rede do que uma moeda, né? Obviamente que você tem a moeda lá dentro, né? Que você tem a moeda nativa, e a moeda nativa é o real, né? Registrado numa blockchain, com o lastro do Banco Central, tudo isso. Mas é mais importante a rede do que a moeda em si. Quando a gente fala de Bitcoin ou fala de Ethereum, existe a rede Bitcoin, a rede é com B maiúsculo, por exemplo, o nome. O Bitcoin com B minúsculo é a moeda nativa daquela rede. O Ethereum é o nome da rede, o Ether é a moeda nativa daquela rede. É a moeda que você precisa utilizar para transacionar naquela economia digital. O Drex é uma plataforma e você vai ter também a moeda, né, nativa dessa rede, e tem os depósitos tokenizados e todos os outros ativos que vão residir nessa mesma base de dados, né? Então, esse é o grande projeto do Banco Central hoje, né? Dentro da agenda de inovação, que já vem alguns mandatos, vem da época do Ilan, depois agora com o Roberto Campos, ele deu um gás muito forte, continuou com essa agenda. A gente espera que continue, que é muito bom, assim, acompanhando o cripto, que a gente acompanha há bastante tempo, vendo as inovações financeiras acontecendo em vários países do mundo, né? Isso aqui é uma tecnologia global. Eu falo com muita segurança que o Brasil hoje é o país mais avançado do mundo em sistema financeiro. Tá? E o Drex vem para, assim, dar um salto, a gente acha, de ordem de magnitude de inovação que vem pela frente, juntando com Open Finance, juntando com PIX, e tudo isso a gente vai ter um sistema financeiro 24/7, onde você troca ativo por ativo, onde você fracionaliza ativo, onde você pega qualquer ativo e dá em garantia. Você vai ter, hoje nós estamos no piloto ainda, né? Mas você vai ter valores mobiliários coexistindo com depósitos bancários, com ações da Petrobras, com NFTs, e tudo isso dentro do mesmo ecossistema, dentro da mesma base de dados, usando a mesma linguagem de programação. Isso na nossa visão, é muito, muito, muito impactante. É complexo, tem muita gente envolvida, mas, assim, eu acho que esse trem já partiu, na verdade, a quantidade de inovação, a gente nem consegue imaginar ainda o que vem pela frente. Maravilha. Lincoln, você, quando a gente estava conversando, você chamou a atenção para o tema lá dos RWAs, né? Ou seja, sigla em inglês aí de Ativo do Mundo Real, não é? E se você puder compartilhar um pouco da tua visão, o que você vê de benefícios, impacto em liquidez, de repente até implicações fiscais, riscos, se você puder compartilhar um pouco da tua visão sobre isso. Marcelo, Feltrin. Aliás, parabéns para a Opus por estar proporcionando esse painel aqui. Eu esqueci de falar anteriormente. Francisco, todos da Opus, vocês são incríveis. Falando aqui do RWA, mas acho que inovação é uma palavra que já saiu de moda, porque agora não tem mais fim. Você falou, né? O trem já partiu. Esse negócio não vai parar mais. A gente não vai ter
limites para o que a gente não consegue imaginar, né? A gente está apenas no começo, onde a gente tem base tecnológica que permite a imutabilidade, que é o blockchain, que permite a transparência. Chegamos, né? Isso aí vem do famoso white paper e tal. Isso aqui não vai ter fim. Então, a usabilidade, ela vai depender. O conhecimento de tecnologia, acesso à tecnologia mais barato, cultura, aculturamento de populações, isso não vai parar. E quando a gente fala de RWA, é mais uma das aplicações que a gente vai facilitar a vida do ser humano. Hoje a gente fala de Pix, há 10 anos atrás a gente já falava de transferências. Quem lembra aqui, PicPay, Mercado Pago, disputando QR Code em bar, em restaurante, em software house? Isso acabou. Então, assim, o RWA vai ser mais uma forma de você captar ou desintermediar transações de investimento e captação de crédito. Nada mais do que isso. Ou seja, eu vou poder dividir o ativo que eu tenho com 1 milhão de pessoas fazendo tokenização, porque eu preciso ter liquidez daquilo e também preciso ter crédito com aquele ativo. Quem não sabe o que é RWA ou tokenização, nada mais é do que você transformar alguns ativos que a gente conhece comumente, como uma casa, como um carro, e fazer com que aquele ativo seja transferível através de cotas ou pequenas cotas num contrato, ou que a gente chama de smart contract, que está dentro do bloco do blockchain, que é a tecnologia que está permitindo essa revolução. Hoje você só consegue vender carro, você só consegue comprar carro e só consegue crédito no banco. Com a tokenização você vai mudar isso. A CREF discute muito isso, né? A CREF trabalha com as financeiras. Você vai poder tomar crédito de pessoas físicas, Pena está aqui, através de criação de novos ativos, tanto para tomada como para investimento. Então, assim, tomada de crédito e investimento. Então, a gente está entrando num cenário cada vez mais desintermediado. Então, acho que essa é a palavra do futuro, que a gente vai encontrar soluções. O próprio presidente do Banco Central atual, e essa, diga-se de passagem, nada disso é dos presidentes. Tá? Isso é uma agenda dos técnicos do Banco Central, que é muito antiga, inclusive. Essa começou isso na década passada, em 2008, com a quebra do monopólio das maquininhas Visa e Master. E não vai parar. Por quê? Porque o regulador está buscando a abertura do mercado de uma maneira eficiente, tirando custos, baixando spreads, criando concorrência. Claro, antes disso, né, Lincoln, até o SPB de 2001, ou seja, já apontava nessa linha, né, de settlement imediato, né? Mas o Roberto Campos Neto, ou Bob Field, como alguns chamam, ele chama atenção para uma coisa que aí, para mim, aí é da cabeça dele, mas é uma figura muito boa de linguagem, que não vai ter mais app de banco. Você vai ter uma linguagem que agora vai usar a inteligência artificial para você se comunicar, e com o Open Finance, com a quantidade de moedas que a gente tem aí para facilitar contratos, vai ser tudo feito de uma maneira muito simples, peer-to-peer praticamente, né? Pessoa com pessoa. Você vai conseguir fazer isso, acessar todas as suas contas de banco com um comando só, e você nunca vai saber nem de que banco você está tirando, começando ou terminando uma transação. Difícil imaginar, porque a gente ainda está nos primórdios dessa inovação, mas isso aqui é o futuro que a gente não vai nem perceber quando estiver falando ali numa inteligência artificial, comandando através das infraestruturas que a gente tem, tanto no blockchain quanto no Open Finance. Eu acredito que esse seja o desafio dos empreendedores, como nós aqui, todos os empreendedores do ramo, como é que a gente vai lidar com o futuro. Porque é tanta coisa para se fazer e é tanta coisa que pode ser feita, que muitas vezes a gente escorrega numa casca de banana fazendo coisa que ninguém vai usar. Então, acho que agora ficou aí o desafio nosso de entender qual é a dor da população, da sociedade, o que ela realmente quer. Ela quer custo baixo, ela quer ter acesso, ela quer ter renda, ela quer poder fazer. Outro dia, né, no ramo imobiliário, se alguém conhece aqui as estruturas do ramo imobiliário, você manda fazer um fundo de captação, custa 600 mil só a estruturação. Então, para um evento de liquidez que você precisa de 50 milhões, não faz o menor sentido.
Com a tokenização, você vai acabar com isso. Esses custos de ter que contratar aí claro, foi necessário durante um tempo, é necessário, mas daqui a pouco não vai ser mais necessário. A tecnologia vai viabilizar, baixar muito esse custo, basicamente. É isso. Então, acho que agora fica para os empreendedores de plantão, né, entender soluções com o olhar do cliente, claro. Né, olhar o que a população ela realmente valoriza, ela está valorizando cada vez mais. Vamos falar aqui um exemplo claro, Nubank, que para mim é um caso brilhante. O que o Nubank fez? O que ela inovou? Cartão de crédito já existia há 40 anos no Brasil. Mas ele deu acesso, fez de uma maneira muito bem feita, fez de uma maneira como o cliente pensava, fez de uma maneira que ninguém estava fazendo, que era pela internet, nem os bancos morriam de medo, eu era de banco, morria de medo de uma proposta que vinha pela internet. Então, assim, quebrando esse paradigma e usando essa tecnologia ao seu favor, o favor da sua empresa e o favor do seu cliente, é que isso vai fazer sentido. Então, essa estrutura de Open Finance com cripto, ela vai criar coisas inimagináveis que nem nós aqui, no maior dos devaneios, vamos conseguir conceber. Maravilha. A gente está falando muito de futuro, Rogério, mas eu queria apelar para você, porque já tem hoje muita coisa interessante, né? Sei lá, cash-in, onboard facilitado, e o Lincoln comentou lá sobre um super app, né? O Roberto Campos usou, até foi bastante polêmica a declaração, até hoje é polêmica, né? E a gente vê coisas como o Pilotin, ou seja, o que já tem hoje de prático? Tá, legal. Trazendo essa mesma linha, assim, e puxando o que você falou, né? O que a gente está trazendo hoje? Eu falei um pouquinho aqui sobre Open Finance, a possibilidade de você estar num aplicativo e poder fazer pagamentos, enfim, usando um recurso que você tenha numa outra conta. Então, esse é um exemplo que já tem. Mundo real, enfim, eu estou dentro de uma instituição e eu tenho que pagar uma parcela do financiamento e etc. Eu posso ir e, dentro desse banco, falar, eu quero pagar essa parcela usando o saldo que eu tenho naquele outro. Escolho o banco, dou um OK, sou redirecionado, me autentico, quando eu voltar está pago. Né? Então, isso através de Pix, usando Open Finance conectado na esteira que a gente criou de pagamentos instantâneos aí. E o agente criou um mercado, né? Não eu como um mero participante aí dentro disso. Então, esse é um case. Outro case que a gente pode colocar, que já tem hoje, é uma abertura de conta. Vou precisar abrir uma conta agora em mais uma instituição financeira, no Banco Vermelho. Ou numa corretora de cripto, né? Ou por numa exemplo. corretora de cripto, enfim, qualquer player. Eu posso, na verdade, estar abrindo um cadastro para esse evento. Eu poderia ir lá, em vez de ter que digitar meu nome, meu e-mail, isso e aquilo, conectar com o meu banco, pegar e fazer tudo isso. Quando eu vou abrir dentro de daí, caso concreto, do Banco BV, Banco Votorantim, ele tem lá uma página do tipo, abra sua conta com os dados do Open Finance. Eu clico, compartilho, e ele traz isso aí como valor já para dentro disso. Né? O que acontece? Daí, puxando ali, e daí o Lincoln ele trouxe essa questão de falar, putz, quem não se lembra aí, faz pouco tempo, faz 4, 5 anos que a gente tinha diversos QR Codes dentro de um. E daí veio o Open Finance, o Pix, e conseguiu resolver isso de certa maneira. O estabelecimento ele precisa de um único QR Code e resolve isso. O que aconteceu de lá para cá com o sistema financeiro também? Hoje, a média de contas, daí ele citou Nubank também, a média de contas que você tem, instituições que você tem relacionamento, para um usuário brasileiro padrão, é 6, na média. Então, existem alguns aqui com 12, existem alguém com 2 ou 3. Tem uns com 20, 30, né? Os exatamente, vai ter, mas a média é 6. Quando você fala que o brasileiro está com 6 contas ativas, é porque, de repente, ele encontrou o cartão ideal dele em uma instituição, o lugar onde ele faz investimento em outra, a conta do dia a dia dele para fazer pagamentos, isso ok, legal. E ele ainda tem, não mapeado aí, uma conta numa corretora, uma conta em algum outro lugar fora do sistema financeiro. Daí que eu faço essa ligação com esse super app, assim, do que pode vir a acontecer.
não necessário, mas por uma questão de usabilidade, o usuário vai preferir estar num ambiente único, onde ele está conectado com todas as suas contas, Web 2, enfim, sabendo o saldo que ele tem lá nos bancos tradicionais, sabendo as contas que ele tem a pagar, as contas que ele tem a receber e etc. dentro de um ambiente. Isso sim, no futuro, principalmente com Drex ou sem Drex, mas enfim, conectado também com Web3, onde ele tem todos os criptoativos dele, regulados, enfim, pelo Banco Central ou não, onde ele tem NFTs, onde ele tem aqueles ativos dele. Por que isso? Porque, pelo menos não quero continuar com 12 aplicativos instalados, cada um para fazer uma transação. Então, realmente, você vai preferir ter esse ambiente, esse super aplicativo, porque você vai ter cada vez mais um relacionamento distribuído entre instituições, que tem uma que é melhor para você financiar a tua casa, tem outra que é melhor para você fazer aquele pagamento inteligente, tem outra que é aquilo. Então, isso daí vem dentro de um contexto, se conectando aí o que já existe. E hoje é muita praticidade, toda a agenda, toda a esteira do Pix. A gente tem as especialidades, né? Ou seja, tem gente que é bom em uma coisa, gente que é bom em outra coisa, óbvio, né? É isso. O Open Finance ele facilita toda essa junção. Então, só com Pix e Open Finance, você já consegue fazer esse super app, mas para o Web 2, para tudo que existe hoje do modelo tradicional, do ecossistema eletrônico. Com o avanço, a evolução do Drex, cada vez mais esse super aplicativo, ele caminha também para você ser uma economia digital e estar conectado aí no mundo com isso. Maravilha. Eu vou ler, nessa mesma declaração do Roberto Campos, que eu li no começo do painel, ele também fala o seguinte, de portabilidade e comparabilidade em tempo real, não em formato de conta, que é isso que você está falando, mas de token. E fala também agilidade para poder leiloar seu colateral, seu ativo, com programabilidade para um pagamento futuro. Pedro, se você pudesse falar um pouco como é que isso vai se dar, por exemplo, a questão de smart contracts, sobre essa questão da portabilidade e comparabilidade, não da conta que a gente tem, mas um token. A gente vai chegar lá? Eu acredito que sim. Eu sou otimista com o Drex, eu acho que é projeto da diretoria, não é um projeto da presidência, é um negócio que até o próprio novo presidente Galípolo já disse que vai continuar o projeto. É um projeto que está com comprometimento das instituições financeiras, estão envolvidas desde o começo, então já tem bem menos fricção, estão vendo muito mais interesse, e você comentou que eu acho que um dos grandes benefícios que essa tecnologia vai trazer é a redução de custos assim muito agressiva. E a gente sabe o que acontece em qualquer serviço, em qualquer produto, quando você consegue reduzir o custo drasticamente. Então, normalmente tem uma explosão de uso. Então, essa tecnologia, por ser essa base de dados que eu estou mencionando aqui, que você deixa de ter contas e passa a ter o ativo registrado dentro daquela rede, onde os participantes daquela rede conseguem enxergar, obviamente que tem privacidade em todas as etapas, e esse é um dos grandes desafios do projeto, que é manter a LGPD, manter a Lei Geral de Proteção de Dados, sigilo bancário, um banco não pode saber outra transação, o Banco Central não pode saber todas as transações que estão acontecendo, porque tudo isso está dentro do arcabouço de sigilo. Você vai conseguir essa questão de portabilidade e programabilidade dentro dessa base de dados, ela vai ser muito relevante. Você vai poder... Eu posso ter um ativo diretamente contigo, a gente faz uma transação peer-to-peer, eventualmente, que é só nós dois transacionando, que existe um ativo, pode ser um ativo que vem, um RWA, um ativo que vem do mundo externo, tokenizado dentro daquela determinada rede, e você, em cima daquilo, fez uma série de funções ifs, para quem é do Excel, se acontecer isso, acontece aquilo, e aquilo se auto-executa. Essa é uma das grandes novidades que essa transação traz. Então, um exemplo que se diz assim, muito comum para explicar, é o próprio carro. Hoje você tem
momento de desconfiança na transferência de um carro, né? Um cara faz o pagamento, aí o outro já fez, aí eu posso assinar o DUT aqui, aí entrega no cartório, o cartório faz a transferência da propriedade, né? Ou do veículo. Então, num caso de uma transação, né, com programabilidade, né, e com transferência assim, meio que automática, você vai ter lá as duas partes envolvidas. Uma submete o DUT assinado, a outra submete uma autorização de pagamento, ou assina uma transação de pagamento. A transação só ocorre quando os dois estão dentro de um contrato inteligente e ela acontece automaticamente, né? E isso é o pequeno, a ponta do iceberg do que isso vai fazer. O outro extremo dessa, né, vamos dizer que esse talvez seja uma das mais simples, o outro extremo é o que a gente tem visto agora com esses AI bots, né? Então, AI bot não pode ter conta bancária no Itaú, mas ele pode ter, eventualmente, uma carteira dentro de uma rede blockchain. Tá? Aí, se ela é pública, se ela é permissionada. Se ela é permissionada, o Banco Central vai precisar autorizar ou não, mas numa rede pública você pode ter, por exemplo, esses AI bots com conta e transferências e fazendo transação na 8ª casa decimal, né? Então, com programabilidade, com transferência instantânea e tudo isso que a gente vem conversando aqui. Então, esse é um pouco da junção do que blockchain é possível fazer com transações tradicionais que a gente vê no dia a dia, né? Um outro exemplo é assim, você vai ter no limite daqui a pouco, né? Eu acho que em 2, 3 anos a gente vai conseguir ter isso. Na sua carteira digital vai ter tudo isso aí, os seus ativos tradicionais, seus ativos digitais, seu imóvel, cotas de fundo, tudo aquilo, e no limite você vai assim, vamos supor que, né, isso aqui é um utópico, tudo isso tem a liquidez, e como é um mercado 24/7, vamos supor que tudo isso tem a liquidez, aí você vai num restaurante, né, um exemplo também esdrúxulo, aí eu, pô, R$200 aqui o restaurante, quero tirar um pouquinho das minhas ações da Petro, do meu CDB do Itaú, do meu imóvel, estou exagerando um pouco aqui, mas ou das minhas NFTs ou do meu Bitcoin. Tira um pedacinho de cada uma e paga automaticamente no sábado à noite. Entendeu? Então, esdrúxulo o exemplo aqui ainda, mas assim, é um pouco... O conceito, para exemplificar, tá muito Você claro. tira de um pool de liquidez lá e quita pelo menos. Tira de um pool de liquidez e paga. Mas por quê? Todos eles convivem dentro da mesma base de dados, com a mesma regra de funcionalidade, né? É um pouco essa linha, assim. O que eu queria só complementar aqui para a gente, de certa maneira, trazer assim, a gente já consegue hoje fazer um 2.5 disso quando a gente junta essa programabilidade através de Brids, Oracles, enfim, a gente consegue ligar o Open Finance, então todo esse compartilhamento de dados, teve um registro de um ativo na blockchain, pode disparar assim e fazer uma API para um ITP para fazer aquele PIX, teve o retorno daquele PIX, ok, dispara para aquele registro acontecer. Então, assim, não é o ideal ainda no sentido de estar tudo dentro de uma rede blockchain, mas a gente já consegue começar a construir esse caminho. E isso que você comentou, Lincoln, a fala do Melfi me lembrou uma expressão que você usou outro dia, do Open Finance, nesse contexto, tá, de cripto e de nova economia, você usou a expressão Open Finance como fio condutor. Se puder elaborar um pouco a tua visão sobre isso daí. Você não lembra mais disso daí? Eu sei. Mas vou tentar explorar aqui, porque eu nem lembro o contexto, mas é um fio condutor do ponto de vista de experiência, né? Quando você trabalha ali, quando o Banco Central ele concebeu o Open Finance, ele concebeu como não como um fim, mas como um meio para permitir que você tenha ali uma série de produtos que vão se utilizar dessa metodologia ou desse consentimento, começa no consentimento, mas dessa metodologia, dessa infraestrutura, dessa informação. E claro, sim, vai permitir diminuir a vantagem competitiva também dos grandes players bancários, corretoras, enfim, financeiros do país, que detêm aí informações de 50 anos das pessoas, né? Então, você chega agora no mercado, a gente monta aqui uma instituição financeira, nós 4 aqui, e a gente consegue ter, claro que não vai ter o mesmo nível de informação, mas vai ter uma informação fresca e que não é mais posse de uma determinada instituição, e sim posse do cliente que combinou passar com a gente. Então, isso vira, de fato, um fio condutor para o futuro do que a gente quer como sociedade, né? Ninguém quer viver numa concentração, num monopólio, num duopólio, ninguém quer viver num local onde você seja explorado em taxas, seja explorado em regras.
Quando você cria concorrência, você quebra aí a lógica da prisão do consumidor, né? Então, sabemos, já vivemos isso no Brasil, em vários mercados, em vários segmentos, cada vez mais está melhorando. Lembra da telefonia? É simples. Te declarava no imposto de renda o ativo, hoje, né? Se você não gostou, pega o chip e joga fora, vai para outro. Acabou. Então, assim, quando você... Claro que ainda é pouco, ainda tem pouco, são 3 ou 4, né? Se contar a Oi ainda, nem lembro se conta, mas tem umas menorzinhas. Mas vamos lá. Então, assim, a gente está trabalhando como sociedade, e aí como entidade, né, de profissionais e empresas do setor financeiro. Nosso papel aqui é fazer com que isso seja cada vez mais utilizado, gerando aí o benefício para a população. É claro que, às vezes, no chapéu de empresário, você quer ser único, todo mundo tem a tendência de querer ser o único ou de querer ser o pioneiro por algum tempo, mas a gente sabe que para a população o bom, e a gente é parte da população, e é saudável que haja competição, é saudável que haja distribuição de informação e que ninguém fique aí com o monopólio ou com a preponderância sobre determinado mercado. O mercado financeiro também, aí vou usar o mesmo termo, é o fio condutor também do crescimento de qualquer nação. Não existe nenhuma nação que consiga crescer se não gerar dívida, se não gerar investimento público e privado. Não existe nenhuma nação que cresça se não fizer um processo de distribuição do ponto de vista financeiro, e aí falando de política monetária, que ela consiga emprestar dinheiro para as infraestruturas, para os empregadores de uma nação. Então, até nações como a China teve que aprender a gerar grande dívida e poder fomentar o mercado. Então, mas isso só acontece com concorrência, com capacidade de entregar aí permissões, para que outros possam operar e realizar aí projetos que muitas vezes não interessa para um banco grande, mas para nós 4 aqui pode interessar atender 1.000 clientes, fazer um projeto, fazer uma empresa para 1.000 clientes. Para um banco grande não vai nem olhar. Então, a gente tem que ter isso, esse fio condutor, e eu acredito fielmente que o Open Finance é esse fio condutor, mas eu também acredito no poder do blockchain, que a gente ainda não chegou, a 25% do que o blockchain pode entregar, como infraestrutura até para criar uma empresa nova. Eu posso fazer um programa aqui que, em vez de eu ficar fazendo lá qualquer linguagem, .NET, qualquer uma, Java, qualquer coisa, se eu fizer no blockchain, está pronto. É só botar no smart contract a regra que eu quero. Então, isso gera uma facilidade muito grande até para inovar. Você tocou num ponto que eu acho que você, como representante da Pagos, o Melfi da BFintex, muito disso que a gente está falando vai vir de startups, de empresas pequenas. Eu não sei, se vocês pudessem comentar quanto que essas coisas se comunicam, ou seja, essas novas estruturas, as organizações, quanto que elas vão ser atores nesse mundo que a gente está falando de futuro aqui. E estava lembrando do teu filho, ou seja, talvez teu filho não vá trabalhar numa grande corporação, vai montar uma fintech. Enfim, trazer mais assim a inovação, ela ocorre de uma maneira muito mais fácil e simples em pequenas, médias empresas, enfim, do que grandes corporações, até por uma questão hierárquica, política e tudo mais dentro disso, né? Então, o que a gente vê no sistema financeiro, daí esse retrovisor aí, eu até vou puxar, eu escrevi recentemente, saiu lá no Finsiders um artigo, Sim, falando dos últimos 25 anos. Então, é um recorte aí de 2000 até hoje do que a gente teve de inovação financeira, e é uma agenda que eu acredito para mais 25 mesmo. Não é um presidente do Banco Central, não é uma ação. Mas o que a gente vê, o que gerou muito essa inovação foi regulações, enfim, que facilitem a entrada de novos players. Então, novas empresas dentro de meio de pagamentos, novas empresas no setor de crédito, novas empresas em vários setores, e criptoeconomia também é uma delas, e por aí vai, né? Hoje, as maiores corretoras e tudo mais que estão nisso são novos players
nenhum tradicional que começou, vou tokenizar ativos, vou distribuir fundos e etc. A tendência, é sempre cíclico isso, né? Então vai ter algum processo de consolidação em algum momento, aquisições e etc. e tudo mais, ingessa o mercado, e daí a gente começa a ter novos entrantes novamente e tudo mais. Então, a inovação, eu acredito muito pelas fintechs, pelas startups, pelos esses novos entrantes. E o diferencial que a gente tem também nesses últimos 15 anos são grandes empresas de tecnologia também olhando muito para isso. Então, elas têm um potencial de inovar, de ser transformador, de entrar em novos setores. Então, assim, um player tradicional do sistema financeiro talvez não olhe para isso, mas um player internacional de música pode virar e falar, não, eu vou tokenizar músicas e direitos autorais de artistas e etc., e vai mexer no sistema financeiro, porque dele vai vender direito autoral dentro daquilo, ou qualquer outro exemplo que tem. Então, assim, as Big Techs também podem trazer boas inovações aí futuras. Maravilha. Eu estou olhando o relógio aqui e vou pedir, então, para... Agora vamos começar de lá para cá, começando do Lincoln, suas considerações finais. Aqui já fica, em nome da organização da Opus Software, muito obrigado aí pela contribuição de vocês. Lincoln, Pedro e Mel. Muito obrigado, Feltrin, todo o time da Opus, a CREF, a Bcrypto. Uma última declaração, eu acredito que o RWA, né, que é a tokenização de ativos reais, ela vai ser o WhatsApp da cripto. O que é o WhatsApp da cripto? Foi quando meus pais conheceram a tecnologia, se digitalizaram através do WhatsApp. Então, eu acredito que o RWA ele vai ser muito elucidativo para levar as pessoas que não estão nas criptos, que não conhecem, que têm medo, deve fazer esse papel aí de apresentar o modelo blockchain e cripto para a população que ainda não entrou. Mas muito obrigado. Não esqueçam, pagos.org.br e Ultratalks é o nosso portal lá, 7 da manhã, eu estou lá todo dia. O Lincoln vale a pena, tem participação especial da Sofia. Quem não conhece a Sofia, acesse lá os vídeos, lá são excelentes. Obrigado, excelente conversa aqui. Só reforçar a mesma mensagem de que a gente que está acompanhando o surgimento dessa nova tecnologia em inúmeros países do mundo, esse trem, reforço aqui, já partiu. Vai ser inevitável todo mundo lidar com isso no dia a dia, né? Então, a gente fala muito de investimento em cripto, mas tem a parte também de utilização da tecnologia. A gente está vendo um uso de um caso aqui no Brasil, que é o caso do Drex, né? A gente vem falando isso para todas as empresas, com todo mundo que a gente tem oportunidade de trocar ideias sobre o assunto, que gastem tempo para entender isso, vai ter mudanças relevantes no sistema financeiro, né? Uma vez implementado esse negócio, né? As mais triviais assim de explicar, né? Que até uma coisa que nós estamos em 2024 e não é ainda um mercado financeiro que não desliga mais, pouco se fala disso, né? Esse negócio de 9 a 5 acabou. Né? Fechamento do dia, né? E não é que assim ele funciona 24/7 ou versus 9 a 5, ele não desliga mais. É muito impactante isso, né? Então, como o seu WhatsApp não desliga, você não pode mandar mensagem das 9 às 5, entendeu? Então, o que vem pela frente, e de novo o Brasil aqui, a gente aplaude toda a comunidade financeira aqui, talvez com muitos machucados na história aí, mas aprendeu e vem inovando, e eu reforço aqui, talvez seja o sistema financeiro mais inovador do mundo hoje em dia, e fiquem atentos, que vem muita coisa pela frente. Boa. Bom, fechar puxando esse gancho aí do Pedro, então assim, a gente tem hoje um sistema 24/7, quando a gente fala de pagamento e tudo mais. Em breve, com o Drex, a gente vai ter crédito, investimento rodando 24/7, e daí puxando também assim, um conceito futuro que eu estou acompanhando, olharia bastante, é a Finternet. A gente tem uma estrutura de internet das finanças e daí a gente fica 24/7 global. Porque hoje você precisa fazer um pagamento para a Ásia, você tem uma janela muito pequena que aquilo pode acontecer para não ficar D+1, D+2 e etc. Então, um futuro próximo, 5 anos, 7 anos talvez, realmente você vai ter um 24/7, uma economia onde você consegue fazer pagamentos transfronteiriços
e daí sim a gente vai ter que ter muita regulação, muita estrutura de tokenização, muita coisa aí pela frente dentro disso. Convite bom, seguirem aí a BFintech, me seguirem no LinkedIn, eu escrevo Rogério bastante. Melfi, Rogério, vocês vão achar bastante coisa dele. Conteúdo eu publico bastante, daí fiquem à vontade aí. Obrigado. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Calma. Temos espaço para perguntas. Alguém gostaria de fazer espaço alguma para pergunta? perguntas. Ótimo. Por favor, levante a mão que eu levo o microfone para vocês. Quer, Rafa, fazer uma pergunta? Não? Então tá. Então, obrigada, gente. Obrigado, Marcelo, gente. Parabéns pela brilhante mediação desse painel. Muito obrigada.